Vocês perceberam que fazer episódio filler em The Flash não é o problema, né? Porque quando esse episódio é minimamente bem feito, tem o mínimo de dignidade, ele acaba sendo até um bom episódio para você relaxar à noite assistindo The Flash. Aviso rápido que durante essa gravação estou super atrasado para ir viajar, portanto este vídeo infelizmente não vai sair na quinta-feira, provavelmente só vai sair na sexta-feira, porque eu vou ter que editar ele muito depois, mas eu tô tendo que gravar ele aqui no estúdio antes de eu ter que ir embora. Pessoal, em relação a esse episódio em si, ele não foi ruim, tá? Ele foi um episódio filler, obviamente, porque ele não se conecta com a trama principal. O único episódio que vai começar a se conectar com a trama principal é do 9, do 10 em diante, que só vai acontecer daqui a 2, 3 semanas, por assim dizer, lá para dia 26 de abril, no final do mês. Aquela grande pergunta que vocês adoram fazer, o que eu achei deste episódio? Eu achei ele um episódio ok. Para um nível filler, assim, eu dou nota 5,5 para ele. Por que eu não dou nota 6, né? Que seria uma nota mais padrão, assim, tipo, tá na média, por assim dizer. Porque, por incrível que pareça, só tem duas coisas, na minha humilde opinião, que estragam esse episódio. Mas uma coisa que eu gostei, ele é bem feito. Totalmente diferente daquela bomba que a gente assistiu algumas semanas atrás. Falando nisso, vamos para as duas coisas que aconteceram que eu não gostei nesse episódio. Se tirar o fato de que o Barry, o que sinceramente para mim é ridículo, não tem graça, tanto que tem pessoas que falam que prefeririam que o Barry revelasse logo a público a identidade dele para não ter mais essas cenas grotescas nos episódios. Só que aí eu vou ter que discordar, porque eu não quero que o Barry revele a identidade dele ao público. É legal ter esse mistério, as pessoas não saberem quem é o Flash, porque a partir do momento em que as pessoas sabem a identidade do Flash, um pouco daquela grandeza do herói misterioso que salva Central City, ela é enfraquecida, na minha opinião. Então eu prefiro sim ter algumas cenas meio ruins dele revelando a identidade para algumas pessoas do que ele chegar a público e falar que ele é o Flash. E a outra coisa que eu realmente não gostei nesse episódio, eu acho que é uma coisa quase unânime, eu acho muito difícil alguém ter gostado disso, né? Bom, lá na gringa eu não duvido nada, né? Gringa eles gostam de tudo, né? Mas o que eu realmente acho que não precisaria estar nesse episódio, que não faria a mínima diferença, são todas as cenas do time B. Todas as dele. Não, literalmente, Chester, Alegre e Cecil é aquela turma do fundão que ninguém aguenta enquanto a gente tá tentando prestar atenção na aula e eles ficam fazendo barulho, sabe? Incomodando. Pior de tudo é que na época da escola também era do fundão, né? Mas enfim. E qual foi a trama barra mistério desse episódio, afinal de contas? A gente viu que nessa época, pessoal, nem sei se existe um Flash ainda. Se seria o Bart, se seria o filho ou neto do Bart. Porque por mais que os velocistas, eles envelheçam devagar, a gente já viu essa questão toda que os velocistas, eles podem escolher quase que nem envelhecer. Se eles quiserem ser imortais, praticamente, eles podem ser. Só que aí, obviamente, que a força de aceleração mandaria o Black Flash no momento em que eles realmente precisassem morrer para acabar com a vida deles. Então eu fico pensando, quem será que era o Flash naquele ano? Porque é muito mais à frente de 2049, onde o Bart e a Nora são adolescentes para adultos, né, por assim dizer. Mas a gente sabe que independente de ter ou não um Flash, o Flash Museu existe, que é uma coisa que é obrigada a ter no final dessa temporada. Tem que ter um salto temporal para criar esse museu. Eu quero muito ver isso. E a gente viu que tem algumas sessões. E a gente viu que é uma ala de segurança máxima, porque essa vilã, essa ladra, né, no caso a Lady Cronos, ela também existe nas HQs, se eu não me engano, e ela tem essa capacidade de viajar pelo tempo, roubar as coisas e tudo mais. Só que a gente tem que combinar, o relógio do Ben 10 na sexta temporada foi mais legal do que esse dispositivozinho que só serve para abrir portal. Aí a gente viu que essa pessoa queria roubar uma espécie de ímã do tempo, e se essa pessoa não pegasse uma peça que faz isso ficar estável, e isso também causou aquele problema de que se eles tentassem sair de uma sala e entrar em outra, o espaço-tempo meio que puxava eles feito um ímã, né? Tanto que o nome do negócio é ímã do tempo, e eles não conseguiam ir para outro lugar. Eu achei muito interessante a premissa desse episódio, é uma coisa interessante, ainda mais a questão do impostor, né? Fazendo referência ao Among Us, por assim dizer, porque uma daquelas pessoas não era realmente um inspetor, né? Para verificar toda a questão do Star Labs, era um impostor, e eu acho que foi muito legal essa trama. Eu só acho que todas as cenas da Cecil e da Allegra são totalmente descartáveis, não faz falta nenhuma para esse episódio. Se eles quisessem fazer um episódio de 15, 20 minutos só com a trama principal, daria super certo. E eu também, a outra mulher foi muito engraçado, porque ela falou que depois que isso tudo acabasse, ela queria estudar de forma quântica, por assim dizer, os prótons, as coisas do corpo do Flash. E a reação que a Iris tem nessa hora do tipo, minha filha, você tá ficando louca, por assim dizer? Foi muito engraçado mesmo. Ah, e dois detalhes muito importantes. Quem aí pegou a referência aos trajes de couro antigos do Flash? Porque quando acontece aquela onda de energia meio azulada,
a gente viu que as roupas dos personagens mudou de acordo com a época, né? E a gente, na minha opinião, foi referência aos trajes de couro, a cor primária que o Flash começou na série, que pra mim é a melhor cor até o momento. E o outro detalhe que infelizmente não foi muito legal foi o fato de nem mostrarem o Barry tentando entrar direito na força de aceleração. Porque pra variar, no momento em que ele falou pra eles que ele ia pro futuro, em vez de mostrarem ele tentando correr sem abrir um buraco de minhoca ou algo do tipo, a cena já corre, ele cai no chão e não consegue mais. Então, como eu falei pra vocês, o episódio ele tem problemas, ele não é perfeito, mas até o momento, pessoal, ele é o melhor episódio dessa temporada, na minha opinião, até daqui a 3 semanas. Aí a solução que o Barry arrumou com a Iris para descobrir quem era o impostor era fazer perguntas sobre a inspeção. E aí eles descobriram quem que era, a pessoa acabou matando os outros personagens e se revelou a Lady Cronos. E assim, pessoal, essa vilã nem é grande coisa, entendeu? Ela só tinha um dispositivo lá que, se alguém que não tivesse a biometria do corpo dela, não conseguiria pegar. Então, obviamente que o Eric Wallace botou uma cena dele tomando uma surra no chão, só pra dizer que o Flash tentou ir pra cima do vilão. Aí eles conversam bastante, eles discutem, e no final de tudo a gente entende que ela não consegue ir de volta pro futuro, ou trocadilho bom, hein? Porque o dispositivo, no caso o Omnitrix dela, que abre portais do tempo, ele descarregou totalmente quando ela saiu de 2123 pra 2023. E aí o Barry... Aí depois disso tem uma outra cena em que o Barry e a Iris conversam com a Keone, e a Keone fala que eles não precisariam ter chamado a inspeção, que ela mesma podia dizer que não tinha problemas com mofo no laboratório. Assim, eu não tenho nenhum PhD em ciência, como eu gostaria de ter, mas eu acho que possivelmente mofo tem uma certa vida, né? Ele se espalha. Porque se for esse o caso, faria sentido a Keone falar que não tem mofo no laboratório, porque ela sentiria a presença do mofo da mesma forma como ela consegue falar com as plantas e da mesma forma como ela consegue sentir a presença do bebê na barriga da Iris. Obviamente que eu posso estar falando uma completa asneira sobre isso, que pode ser totalmente outra coisa nos próximos episódios, mas até o momento a teoria sobre a Keone que eu mais acredito é que ela possa ser sim a força da vida. E em breve, assim que eu tiver tempo, eu vou trazer aqui um vídeo falando um pouco melhor sobre essa questão. E aí, pessoal, por fim a gente vê o Barry e a Iris tomando sorvete lá no apartamento deles, falando sobre a questão da Nora vir, o que eu espero que aconteça logo, porque vai ser muito legal ver a bebê Nora chegando nos últimos episódios. E praticamente os episódios fillers se encerram desta forma, porque agora, pessoal, nós vamos para a trama principal de The Flash, onde vai vir Bloodwork, onde vai vir Azul Cobalto, onde vai vir Savitar, onde vai vir Zoom, onde vai vir a origem do Flash Reverso, que é a coisa que eu mais quero ver eles fazerem bem feito no final dessa temporada. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não me aprofundei muito em algum detalhe ou outro. Obviamente que eu deixei todas as cenas de Cecil, Chester e Allegra de fora, porque sinceramente não vejo a relevância mínima em falar sobre isso. Ainda mais que já é um episódio filler. Então, falar dessa trama deles, pra mim não tem a menor necessidade. Minha nota pra esse episódio é 5,5, como eu já tinha dito pra vocês, mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou do episódio? Você não gostou do episódio? Dúvidas, teorias e explicações, podem deixar aí nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.